anterior criou o risco do resultado. É o caso de eu convidar aqui o nosso amigo ali. Você já emprestou o óculos para aquele ali? Ele tá. Te convido para a gente dar uma nadada ali na Baía de Guajará, beleza? Eu sou um exímio nadador. Tu não nadas tão bem, mas eu te levo lá para a gente nadar, beleza? Tranquilo. No meio da Baía tu começa, ai professor, eu tô com cãibra, vou morrer afogado. Te vira, meu amigo. Tô nem aí. Você tá com o teu comportamento anterior, você assumiu o risco de produzir o resultado. Você tá ali como função de garantidor também. Imagine uma outra situação. Estamos todos nós aqui e um doido resolve, um aluno revoltado, esse professor de penal não é bom, tocar fogo aqui nessa sala. Pega um combustível lá, joga aí atrás, acende e já começa a tocar fogo. Ora, temos aqui 500 alunos. Pensou? Bicho, aí começa a sair todo mundo por essa porta aqui, desesperadamente. Esse bicho que é grandão aqui, olha, bicho forte, 1,90 m por 2 de largura, passa por cima dessa pequenininha bem aqui. Atropela ela, pisoteia essa moça. Ora, aquele que tocou fogo, ele está em posição de garantidor. Se ele não faz nada para apagar, para tentar evitar a tragédia, ele pode ser responsabilizado pela conduta dele. Então preste atenção que a omissão gera resultado. Nós tivemos o caso da Boate Kiss. Na hora, primeiro que, fazendo uma análise preliminar, não podia ter só uma saída. Não podiam ter aquelas portas, né? Então, ali houve uma conduta de disparar o sinalizador, tocou fogo na camurça lá do ambiente, e a omissão estava em não providenciar, primeiro, apagar imediatamente o fogo, e segundo, retirar aquelas pessoas do local o mais rápido possível. Porque eles estão na posição, seu comportamento anterior criou o risco do resultado morte. Na hora em que o dono da boate, que não tinha alvará, que não estava regularizado perante o corpo de bombeiro, faz uma boate com material de péssima qualidade e permite que no show se use um show pirotécnico em que pode haver a queima dessa camurça e não dá condições para que as pessoas se retirem rapidamente, ele assume o risco de produzir o resultado morte. Então preste atenção que nessas 3 hipóteses eu estou citando casos concretos, porque o direito que eu estou ensinando para vocês é o que acontece no nosso dia a dia. O direito penal é o que acontece no nosso dia a dia. Então, nesses casos, o agente responde pelo resultado porque ele tem um dever jurídico de agir. Então, vamos agora falar das espécies de crimes omissivos. Omissivo próprio, omissivo puro, omissivo impróprio, omissivo impuro, espúrio, promíscuo ou comissivo por omissão. Professor, por que o senhor colocou todos esses nomes? Porque o senhor é mau? Não. É porque são vários livros que a gente lê para elaborar a aula. E um livro traz uma nomenclatura, outro traz outra. Aí você vai fazer uma prova da OAB, eu não sei qual é a instituição que vai fazer a prova, não sei se ele vai adotar o fulano ou o beltrano, o que diz que é omisso ou impróprio, ou o diz que é impuro, então eu coloco todos eles. Se cair na prova um deles, na prova da OAB ou no concurso que você vai fazer, você vai se dar bem. Mas vamos explicar então o que é um omissivo próprio. Omissivo próprio ou puro. É quando não há o dever jurídico de agir. A consequência é que o omisso não responde pelo resultado, somente pela omissão. Preste atenção. Vem um cidadão dirigindo um veículo automotor em alta velocidade e atropela uma pessoa. Você vem logo atrás,
vê a pessoa machucada, qual é a sua obrigação? Prestar socorro. Mas você não presta o socorro, você vai embora. Alguém te vê passar pelo local, não prestar socorro. Você não atropelou a pessoa, foi outra pessoa. Mas a tua obrigação é prestar o socorro. Aquele que atropelou, se aquela pessoa vier a morrer, responde por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ou se aquela pessoa vier a ficar lesionada, ele vai responder por homicídio, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Mas você que se omitiu vai responder pela omissão de socorro. Então preste atenção. Tu não tens o dever jurídico. Tu vais responder apenas pela tua omissão. E o omissivo próprio ou puro mais conhecido é a omissão de socorro. Crime omissivo próprio ou puro. Qual seria a pena para omissão de socorro? Sim, ele vai responder pelo crime de omissão de socorro e vai como a omissão de socorro, ele é um crime de menor potencial ofensivo, tá? Então, provavelmente, ele vai receber uma pena de prestação de serviço à comunidade, de pagamento de cestas básicas. Agora, a pessoa que praticou o homicídio na direção de veículo automotor ou a lesão corporal é que pode pegar uma pena muito maior. Bom, omissivo impróprio ou impuro, espúrio, promíscuo, comissivo por omissão. O que é isso, gente? É quando há o dever jurídico de agir. O omissivo impróprio, ele tem um dever jurídico de agir. A consequência é que o agente responde pelo resultado se houver dolo ou culpa. Se houver dolo, responde pelo crime doloso. Se houver culpa, responde pelo crime culposo. Exemplo, mãe que deixa de amamentar o filho. Nós já vimos aqui, a mãe que deixa de amamentar o filho, ela responde pelo resultado. Assim como, por exemplo, vocês viram aquele caso daquela mãe que deixou a criança trancada no carro, esqueceu, foi para lá e devido ao calor, a criança morreu sufocada dentro do veículo. Não sei se foi mãe ou pai. Pai, né? Gente, ele vai responder. Ele não tinha a intenção de matar, mas no mínimo agiu com negligência, imprudência e imperícia. Crime omissivo impróprio. Não podia deixar a criança no carro e ir embora e esquecer da criança. Médico que não ministra remédio ao paciente. Médico ou enfermeira tem o dever jurídico de ministrar. Não ministra, a pessoa o paciente que está na UTI morre. Responde por homicídio ou por homicídio, no caso culposo, e o crime é omissivo, impróprio ou impuro. Ausência de conduta. É o que nós estamos vendo aqui, ó. Inexistência de conduta. A ação regida pela vontade é sempre uma ação final, isto é, dirigida ao fim. Vocês estão aqui estudando, porque tem uma finalidade. Uns querem fazer OAB, outros querem fazer concurso, uns querem apenas dar satisfação para o papai e a mamãe que pagam a faculdade. Tranquilo. Uns estão aqui porque, bom, cada um tem uma finalidade, evidentemente. Se não houver vontade dirigida a uma finalidade qualquer, não se pode falar em conduta. Então, nós vimos no exemplo do ônibus que estava estacionado e que a pessoa atravessa no sinal aberto, quem vem aqui, o motorista não vê, bate, atropela a pessoa, não houve aí, o que nós tivemos foi uma situação que houve uma ausência de vontade da parte do motorista. Então, se o agente não atua dolosa ou culposamente, não há ação, como no caso de, por exemplo, força irresistível, movimentos reflexos e estado de inconsciência.
Tá? Eu coloquei aqui o caso fortuito, que é um exemplo de uma situação em que a própria natureza pode gerar a morte ou a lesão de uma pessoa, casos de terremotos, de enchentes, né? Nós não temos aqui terremotos, graças a Deus, mas nós temos muita enchente. O que mais nós temos aqui? Podemos ter um maremoto, podemos ter um incêndio de causas naturais também. E nessa situação, eu não posso imputar a morte daquela pessoa do incêndio a ninguém, porque foi um caso fortuito ou força maior. Mas eu trouxe aqui para vocês outros exemplos. O ataque epilético é um exemplo de reflexo. Na hora que a pessoa está tendo um ataque epilético, ele pode se debater, tu vai meter a cara para ajudar, pega um soco, quebra um dente. Lesão corporal grave, mas o epilético não tinha a intenção de te lesionar. Ele estava numa crise. Hipnose. Tu hipnotizas uma pessoa e faz com que aquela pessoa assine um documento ou que aquela pessoa faça alguma coisa. Nesse caso, a pessoa está sob hipnose, então não tem condições de responder pelo que faz. Sonambulismo. A pessoa está andando lá, né? E aí levanta durante a noite e vai. Sonâmbulo, andando. Igual uma alma penada. Teu velhinho lá, 86 anos, de repente vê aquele desgraçado andando, sonâmbulo, no meio da madrugada. Ora, o velhinho pega um susto tão grande e morre de ataque cardíaco, porque pensa que é uma alma penada. Na verdade, era um cidadão com problema de sonambulismo. O sonâmbulo pode ser responsabilizado pela morte do velhinho? Não, porque ele não tinha consciência do que estava acontecendo. Muito bem. Alright. Então, fase de realização da conduta. As condutas puramente internas intrínsecas, que não transcendem a pessoa do agente, são incapazes de prejudicar terceiros, não podem ser consideradas criminosas. É o caso de você preso com uma loura gostosona no elevador. No elevador, né? Ele para. Falta de luz, você fica preso com a loura. Você e a loura. Amigo, se você estiver na pedra, então, terrível. Mas você, enquanto você não inicia os atos de execução, você não pode ser responsabilizado. Você está lá pensando coisas terríveis. Passa pela sua cabeça coprofilia, priapismo, atos libidinosos diversos, cópulas tópicas e ectópicas. Mas se você não realizar a conduta, nada disso. Não é punido. A fase interna de realização da conduta é composta pela representação e pela antecipação mental do resultado a ser alcançado. Você consegue pensar, antecipar, você e a loura, você faz aquela antecipação mental. B, pela escolha dos meios a serem utilizados. Você e a loura, qual o meio que eu vou utilizar? C, pela consideração dos efeitos colaterais concomitantes à utilização dos meios. 9 meses depois, a loura pode aparecer buchuda, né? Então, preste atenção. Na verdade, aqui, quando eu falo em fase interna de realização da conduta, eu estou falando no iter criminis, que é a cogitação, você pensa no crime, a preparação, você vai lá e pega a arma, a execução, você atira, e a consumação, quando você consegue o resultado que você cogitou. Beleza? Aqui nós estamos falando de forma mais técnica nas fases internas de realização da conduta. Ação humana, então, estamos falando dos componentes da conduta. A ação humana pode
somente o ser humano pode praticar um fato típico, porque se a conduta é uma ação ou omissão de consciência voluntária, só pode ser praticada por pessoa que tem consciência, o homem. E se a pessoa não tem consciência do fato e vontade de produzir o resultado, porque é louco, porque é silvícola, ou porque é surdo-mudo que não pode expressar sua vontade, ele é inimputável. E para os inimputáveis eu vou aplicar uma medida de segurança, tá? Pessoa jurídica. Gente, eu acho que essa questão é uma pergunta de prova. É uma pergunta de prova. Tem duas correntes sobre a pessoa jurídica, gente. A pergunta é: a pessoa jurídica, uma empresa, pode ser responsabilizada criminalmente pelos seus atos? Sim ou não? Sim. Bom, eu tenho duas correntes. Eu tenho os realistas e eu tenho a teoria da ficção. Para os realistas, a pessoa jurídica pratica crime, pois existe. Para a teoria da ficção, a pessoa jurídica não pratica crime. Quem pratica o crime são seus diretores, sócios e acionistas. Enfim. A doutrina brasileira adota a teoria da ficção, pois a pessoa jurídica é desprovida de consciência e vontade. Então, a princípio, a doutrina brasileira adota a teoria da ficção. Como a pessoa jurídica não tem consciência e vontade, ela não poderia praticar crime. Todavia, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz que a pessoa jurídica responde por crimes ambientais. Então, se eu tiver uma fábrica que, ao produzir detergente, estiver poluindo um rio, ela poderá ser responsabilizada criminalmente. Mas como, professor? Explico. É porque, nesse caso, a responsabilidade por crimes ambientais a lei prevê. Então, qual seria a pena para a pessoa jurídica? A gente vai tirar aquela fábrica, tirar do lugar e jogar lá dentro do presídio? Não, não é isso. Nós vamos pegar a pessoa jurídica e vamos. Pena de interdição, ela não vai poder mais exercer a sua atividade, né? Multa, não é isso? Ela não vai poder mais contratar com o poder público, não vai poder participar de licitações, existem várias formas de eu punir aquela empresa. Normalmente a punição penal daquela empresa por crimes ambientais. Os diretores também, se ficar comprovada a responsabilidade deles, eles sim podem pegar uma pena privativa de liberdade, uma restritiva de direito ou multa. Mas ela, pessoa jurídica, é punida criminalmente com a interdição das suas atividades. Por exemplo, quem responde é o dono da empresa, podendo os efeitos penais da condenação se estender à pessoa jurídica. Quais os efeitos penais? Extinção daquela pessoa jurídica, ela não vai poder mais exercer aquelas atividades. Seria a pena máxima em relação à pessoa jurídica. Agora, o dono, o acionista, o diretor, responde se ele, em concurso, também foi responsável pelaquela poluição ambiental. Diga lá, você queria perguntar? A pessoa jurídica é formada por pessoas físicas. Sim. Se a pessoa jurídica for, assim, proibida de exercer toda a sua atividade, as pessoas físicas podem montar uma outra pessoa jurídica. Concorda comigo? Sim, concordo. Mas aqui é o seguinte, deixa eu te explicar. Como eu estava explicando ainda há pouco, além da responsabilização da pessoa jurídica, que aquela empresa não poderá mais exercer aquela atividade, eu tenho a responsabilização daquela pessoa física que compõe a pessoa jurídica, os sócios e diretores. E esses sócios e diretores, dependendo dos efeitos da condenação,
na lei de crimes ambientais, eles podem ficar impedidos de montar uma outra empresa para novamente praticar o mesmo crime ambiental. É chamada responsabilidade solidária, hein? A responsabilidade solidária existe, mas não é bem a responsabilidade solidária. Eu estou falando aqui de um efeito da condenação por um crime ambiental que pode impedir que aquele sócio que praticou o crime ambiental esteja apto a montar uma outra empresa e novamente vir a praticar. Ou seja, a empresa dele é fechada, ele é responsabilizado e uma das sanções é impedir que ele volte a praticar o crime ambiental sob os moldes de uma nova empresa. Certo? Então, cuidado com essa história aqui dos crimes ambientais. Para terminar a nossa aula, vamos falar de sujeito ativo, passivo. Né? Assim. Bom. E olha que nós estamos falando de teoria geral do crime. Imagine quando a gente estiver dando aula de crimes contra a dignidade sexual. Aí é terrível. Sujeito ativo. Sujeito ativo é a pessoa que realiza o comportamento descrito como crime. É a pessoa que mata. É a pessoa que lesiona. É a pessoa que ofende a honra. É a pessoa que subtrai coisa alheia móvel. Subtrai o bem da repartição. Falsifica o documento. Pratica o estupro. É o sujeito ativo. O passivo, eu tenho duas espécies. Há duas espécies. Sujeito passivo formal, que é também chamado sujeito passivo constante, imediato ou indireto, que é o Estado, gente. O Estado, como titular, protetor de todos esses bens jurídicos, vida, liberdade, ele é o sujeito passivo formal, imediato, indireto de todo e qualquer crime. Ah, professor, não sabia. Se você for assaltado, o Estado também é sujeito passivo, porque ele tutela o patrimônio e ele também sofre a lesão, tá? Então, ele é o sujeito passivo formal. E o sujeito passivo material, o eventual, ou direto, ou imediato, é o titular do bem jurídico, a pessoa que suporta diretamente a ofensa. É a pessoa que foi assassinada, é a pessoa que foi lesionada, é a pessoa que foi assaltada, é a pessoa que foi estuprada. Esse aí é o sujeito passivo direto, imediato. Então, ele é o titular do bem jurídico, tá? Diferente do prejudicado. Atenção, prejudicado é diferente do sujeito passivo. O prejudicado é aquele sobre qual o dano resultante do crime patrimonial ou moral. É aquele que sofre, né? O dano resultante do crime patrimonial ou moral. Por exemplo, a viúva no crime de homicídio. Alguém aqui havia perguntado no intervalo sobre o ilícito civil. A viúva que já conseguiu, com a ajuda do assistente de acusação e do Ministério Público, condenar o assassino do seu marido, é justo que ela receba uma indenização em dinheiro pela morte do seu marido. Ele era uma pessoa que trabalhava, que sustentava ela e as crianças. Então, o Estado não só tem a obrigação de punir o assassino, como também reparar o dano. Todo aquele que causa dano a outrem tem um dever de indenizar. Então, ela é prejudicada. E sobre o ilícito civil, quem recebe o pagamento desse dano é o prejudicado no ilícito civil.
Pode processar o Estado por dano, eu acho? Não, ela não vai processar o Estado, ela vai processar quem matou o marido dela. Ele era um rico fazendeiro, mandou matar o marido dela. Além de pretender a punição dele, ele vai para a cadeia pela morte do marido, ela tem um direito. O meu marido trabalhava, ganhava dinheiro, ele vai pagar as despesas de velório, ele vai pagar uma pensão para os meus filhos, até quando os meus filhos completarem 18, 21 anos, se estiverem estudando numa universidade, ele vai pensioná-los, porque ele tirou de mim a única pessoa que dava o sustento dos meus filhos, que era o meu marido, que ele mandou matar. Não é contra o Estado, é contra o marido, a pessoa que mandou matar o marido dela. Resultado. O resultado é a diferença, o resultado é a modificação que ocorre no mundo exterior, que é o resultado naturalístico. Existe uma diferença entre resultado e evento. O evento é qualquer acontecimento. O resultado é um acontecimento que tem consequência da conduta humana, tá? Eu diria o seguinte, um evento, uma formatura, um resultado, um homicídio, uma lesão, um estupro, tá? Prestem bem atenção. Aí eu tenho aqui espécies de resultado. Eu tenho o resultado jurídico, que é a violação ao bem jurídico, não há crime sem resultado. Qual é o resultado jurídico do homicídio? Violação da vida. Qual é o resultado jurídico da lesão? Violação à integridade física. Qual é o resultado jurídico do furto? Violação ao patrimônio. E tem o resultado naturalístico, que é a modificação que a conduta provoca no mundo concreto. Se eu mato uma pessoa, qual é a modificação? A pessoa que estava viva, que morreu. Se nós tivemos aquela lesão do menino lá do tigre, qual é a modificação? O menino tinha um braço, agora já não tem. Você lesiona uma pessoa, é a ofensa à integridade física. Então isso é o resultado naturalístico. Claro que alguns crimes têm resultado naturalístico e outros não têm resultado naturalístico. Eu disse que eu ia falar para vocês, agora chegou a hora. Vamos classificar aqui os crimes materiais, formais e de mera conduta. Vamos lá. All right. Crimes. Materiais. Formais. Mera conduta. Então vamos lá. Crimes materiais são aqueles que dependem do resultado naturalístico para se consumarem. Eu prefiro esse conceito aqui, ó. Crimes materiais. A lei prevê um resultado naturalístico e exige o resultado. Exemplo, homicídio. A lei prevê o resultado naturalístico. Qual é o resultado naturalístico do homicídio? É a morte. E ela exige o resultado naturalístico para que o crime... Ela exige o resultado para a consumação do crime. Deixa eu colocar mais aqui. Exige o resultado para a consumação do crime. Exemplo, homicídio. Lesão corporal, dano
São exemplos de crimes que exigem o resultado naturalístico. Crimes formais são aqueles onde o resultado naturalístico é irrelevante, pode até ocorrer, mas não tem importância. Eu prefiro esse conceito aqui. A lei prevê o resultado naturalístico mas não